Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a Copa do Mundo e sobre uma pergunta bem importante. A Copa que o mercado está vendendo é a mesma Copa que o brasileiro quer viver? Porque as marcas e agências costumam partir da mesma ideia, de que o brasileiro vive a Copa do Mundo com essa grande festa, decide no impulso e consome movido pela emoção. Só que uma pesquisa recente mostrou um cenário bem mais complexo. Então, se você quer entender a Copa real, aquela que acontece no sofá, na gôndola do supermercado e nas decisões de compra, vem comigo! A Copa do Mundo é vendida no Brasil como um evento de paixão unânime. A cada 4 anos, marcas, agências e os veículos partem do mesmo ponto de partida. O brasileiro seria o torcedor por natureza e viveria a Copa do Mundo como um ritual coletivo de festa. Decidiria por impulso no calor do jogo e compraria produtos patrocinados porque sente a marca dentro do torneio. Essa narrativa é muito forte, ela sustenta as cotas de patrocínio milionárias, os planos de mídia inflacionados e as ativações que insistem em comunicar a Copa do Mundo como se fosse um grande carnaval ininterrupto. É como se todo o país estivesse na mesma vibração, com a mesma intensidade, o mesmo tipo de consumo. Só que as coisas não são bem assim. Pelo menos foi o que mostrou uma pesquisa que foi conduzida em maio desse ano pelo Instituto HSR em parceria com o GLX, que sugere que esse pressuposto está, no mínimo, mal calibrado. Mas aqui vale uma distinção muito importante. O problema não é dizer que a Copa não é grande, porque ela é, e nem que ela não mobiliza o Brasil, porque sim, mobiliza, né? A audiência potencial da Copa de 2026 ela é massiva, com 81% dos brasileiros declarando a intenção clara de acompanhar o torneio, sendo 57% com certeza absoluta e 24% provavelmente. Ou seja, a gente não está falando de um evento fraco, de uma data que perde relevância. A Copa do Mundo continua sendo um dos maiores palcos de atenção do país, mas é exatamente por essa audiência ser tão grande que a gente precisa olhar com mais lupa para o que ela realmente é e não para o que o mercado gostaria do que ela fosse, porque quando a gente sai do imaginário publicitário e entra nos dados, aparece uma Copa do Mundo muito mais nuançada, com menos uniformidade, menos festa para a maioria, e é uma data mais doméstica, mais racional e planejada, e principalmente mais dependente de preço, contexto e perfil de consumo do que o patriotismo genérico vem indicando. Então, bora analisar alguns dados principais achados dessa pesquisa. A primeira fissura na narrativa da Copa como paixão homogênea aparece logo na segmentação comportamental. A pesquisa identificou 15 personas distintas e nenhuma delas concentra maioria absoluta. E esse ponto aqui ele é fundamental porque o mercado costuma falar do brasileiro na Copa como se esse brasileiro fosse um bloco único, como se todo mundo vivesse o torneio do mesmo jeito, com os mesmos rituais e emoções. Mas os dados mostram outra coisa, que a Copa é massiva, mas não é uniforme. As duas personas com mais expressividade são os patriotas, com 40,7%, e a persona cerveja, com 47,5%. Elas têm perfis bem definidos. A primeira ativa identidade nacional e valoriza um ambiente mais familiar. A segunda associa a Copa à festa, volume e celebração coletiva. Mas mesmo olhando para esses dois grupos, a gente não chega a um Brasil unânime. E mais do que isso, a própria existência dessas pessoas mostram que a Copa não é um ritual único, ela é um guarda-chuva de rituais diferentes. Tem torcedores concentrados, com 31,5%, que querem silêncio absoluto durante o jogo, e esse é um dado muito interessante porque ele contraria completamente a imagem da Copa como barulho constante, música alta, festa o tempo todo. Para esse grupo, a Copa é quase um momento de concentração esportiva, é jogo, tensão, foco, análise e pouca dispersão. Tem também as mulheres fanáticas, com 17,7%, um grupo que traz uma pauta de ESG ativa, ou seja, não é só torcer, mas olhar para o torneio também a partir de valores, representatividade, responsabilidade social e critérios mais amplos de identificação com marcas e instituições. Tem também a persona TikTok, com 29,9%, que consome o jogo em paralelo com vídeos curtos. Tem a persona redes, com 35,3%, que opera segundo a tela praticamente o tempo todo. Ou seja, existe um contingente grande de pessoas para quem a Copa não é apenas o que acontece na transmissão oficial, é também o que acontece no feed, nos comentários, nos stories, nos grupos, nos memes e nas reações em tempo real.
E há ainda um dado que costuma ser politicamente inconveniente em conversas de mesa de planejamento. 22,8% dos brasileiros são desinteressados, indiferentes ou avessos à Copa. Em valores absolutos, na base de 1.200 respondentes da pesquisa, isso representa 274 pessoas dizendo que o maior evento esportivo do planeta não é importante. Projetando isso para o país, é praticamente 1/4 da população. E esse grupo costuma ser apagado das estratégias de ativação, mas ele existe, ele consome, ele convive em família e frequenta supermercado. Ele assiste televisão ou é impactado indiretamente pelo ambiente midiático do torneio e absorve toda a comunicação que o cerca durante a Copa, mesmo que não esteja emocionalmente envolvido com o evento. E aqui tem um alerta importante: as marcas que ativam Copa de forma pesada e indiscriminada podem estar produzindo desgaste com essa fatia e não afeto, porque para quem não se importa com a Copa, uma marca que passa o mês inteiro falando como se todos estivessem em êxtase pode soar repetitiva, insistente e desconectada. Portanto, o primeiro aprendizado da pesquisa é esse: a Copa é massiva, mas não é homogênea. Estratégias que tratam todo o país como uma única torcida estão simplificando demais um comportamento muito mais segmentado. A segunda grande correção que a pesquisa faz é sobre o ambiente em que o brasileiro quer viver a Copa. A publicidade costuma representar a Copa como uma grande festa, gente reunida, música alta, bebida, comida, grito, bar, rua, multidão, quase um carnaval. E claro que esse Brasil existe, mas ele não é a maioria. A pesquisa mostra que 39% dos respondentes preferem assistir aos jogos num ambiente tranquilo, familiar e confortável para todos, incluindo crianças. Já o perfil festa, que descreve a Copa como música alta, bebida e comida, quase um carnaval, concentra 23%. A diferença é de 16 pontos percentuais em favor da tranquilidade. Isso é muito revelador porque no imaginário da comunicação, o ritual mais visível costuma ser o da festa, mas no comportamento declarado, o ritual mais forte é o da casa, da família, do conforto e da baixa fricção. Além desses dois grupos, outros 17% se identificam com rituais e superstições. Aquele público que tem camisa da sorte, o lugar fixo no sofá, aqueles hábitos repetitivos, amuletos e essas pequenas crenças que fazem parte do modo de torcer. Mas 14% se descrevem como organizadores e pontos de encontro da galera, aquele perfil que mobiliza o grupo, que prepara o ambiente e faz a Copa acontecer como experiência social. E 8% dizem que torcem de outro jeito qualquer. Ou seja, o torcedor brasileiro ele é plural, tem festa, mas tem silêncio, tem bar, mas tem sofá, tem multidão, mas tem núcleo familiar. E quando a pesquisa pergunta onde o brasileiro assiste aos jogos, essa Copa doméstica fica ainda mais clara. 80% assistem em casa com a família. Casa de amigos vem em segundo, com 40%. Bar ou boteco aparece em terceiro, com 28%. Em casa sozinho, 24%. No trabalho, 10%. E em FanFest, esse espaço que tem ocupado tanto o inventário de comunicação institucional, fica por último com 8%. E aqui tem uma distorção muito grande entre o que é mais vistoso para as campanhas e o que é mais representativo do comportamento. A publicidade brasileira ela costuma ignorar essa configuração doméstica porque ela é menos vendável, obviamente, em termos do imaginário publicitário. Ninguém ganha prêmio com um filme de família reunida em silêncio no sofá. É mais difícil transformar a tranquilidade em espetáculo. Só que é exatamente aí, no sofá de casa, que está o público que mais consome, planeja e decide. E isso muda muita coisa para as marcas, porque se a Copa real é mais doméstica do que a Copa publicitária, a estratégia precisa sair do clichê de festa ininterrupta e começar a trabalhar rituais de casa, do conforto da família, dos snacks, a bebida para todos e a segunda tela e compra antecipada. E aqui a gente chega uma das contradições mais cristalinas entre a Copa real e a Copa publicitária. O que o brasileiro efetivamente come e bebe durante os jogos. O resultado é muito interessante. Pipoca e salgadinhos lideram com 59% das citações. Refrigerante vem em segundo com 56%. E cerveja, a bebida que organiza toda a estética publicitária do torneio brasileiro, aparece apenas em terceiro lugar com 46%. Pizza vem logo depois com 45%, hambúrgueres e sanduíches com 32%,
suco e bebida natural, 31%, à frente de frango, doces, amendoim e chocolate, que ficam entre 23% e 30%. Esse ranking ele pede uma leitura muito honesta. A copa que se constrói nos comerciais é uma copa de bar, com mesa cheia, brinde coletivo, cerveja no centro e um clima de celebração adulta. A copa que a pesquisa mostra é outra. É uma copa de sofá com tigela de pipoca, refrigerante para todo mundo e criança no colo. A cerveja obviamente não desapareceu, claro, mas ela continua sendo consumida por quase metade dos torcedores. E a Persona Cerveja, com 47,5% de presença nos estudos, segue como o maior agrupamento comportamental do país. Mas o ponto é que o consumo cotidiano da Copa ele é mais doméstico e familiar do que a publicidade insiste em retratar. 24% dos respondentes não bebem álcool de jeito nenhum por escolha, saúde ou religião, e outros 10% bebem raramente durante a Copa. Ou seja, 1/3 do país não está no script da cerveja. E a pergunta é: quem está produzindo conteúdo pensado para essas pessoas? Para o varejo, esse dado tem uma implicação direta. O ritual alimentar da Copa é massivo. 81% dos respondentes disseram que vão ter algum tipo de comida ou bebida especial durante os jogos, sendo que 41% sempre e 40% às vezes. Mas o conteúdo desse ritual está em itens de cesta do supermercado, não necessariamente em ativação de bar. Pipoca, refrigerante, pizza congelada e snacks são os protagonistas. E é por isso que a pergunta da pesquisa sobre onde o brasileiro compra produtos para a Copa mostra o supermercado e o hipermercado isolados na liderança com 69%, à frente de lojas de roupas e esportes com 32% e do e-commerce com 27%. Principalmente no que toca a itens de vestuário e decoração. Ou seja, o ponto de venda decisivo da Copa de 2026 é a gôndola do supermercado, não é a vitrine do shopping e nem o balcão do boteco. E isso é uma virada estratégica importante, porque se a Copa ganha no sofá e a compra se decide na gôndola, a estratégia de marca precisa se aproximar muito mais da rotina de abastecimento da casa do que da estética de festa de rua. Outro ponto decisivo da pesquisa é a segunda tela. 74% dos brasileiros usam o celular durante os jogos da Copa. Desses, 40% usam de vez em quando para checar algo específico e 34% usam o tempo todo para comentar e ver as reações. E apenas 9% deixam o celular completamente de lado. Outros 17% raramente usam porque preferem focar no jogo. Ou seja, segunda tela não é comportamento de nicho, é o ambiente padrão de consumo do torneio. A Persona Redes, com 35,3%, e a Persona TikTok, com 29,9%, capturam esse comportamento de forma muito clara. Quem tá vendo a Copa também tá rolando o feed, postando no Story, comentando no grupo da família e conferindo o que o perfil estatístico falou no minuto anterior. Tá vendo meme, reagindo ao lance, comparando opiniões, circulando em transmissão oficial e a interpretação social do jogo. E isso tem uma implicação forte para as estratégias de mídia. A Copa não é mais um evento do broadcast, é um evento do broadcast mais feed, TV mais story, jogo mais meme e a narração mais comentário paralelo. E a geração Z entra aqui com peso adicional. A Persona menos de 25 nunca viu, que representa 36,3% dos respondentes, descreve um grupo que vai viver sua primeira Copa do Mundo com consciência adulta. Para esse recorte, o ritual da Copa não está consolidado, ele está sendo construído agora. E está sendo construído já no formato híbrido de TV e segunda tela. Isso é muito importante porque o hábito de Copa são memórias geracionais. Quem consegue entrar nesse imaginário com linguagem nativa de plataforma tem uma janela de fidelização que não se repete. Quem chega tarde vai disputar espaço com o hábito já formado. Quando a gente junta todos esses achados, a conclusão fica muito clara. A Copa de 26 vai chegar com um consumidor mais diverso, segmentado, planejado e menos disponíveis. Para o anunciante, isso significa que comunicar paixão genérica é desperdício de inventário. Não basta dizer que o Brasil ama futebol, que a Copa é nossa, a torcida é uma só e que todo mundo está no mesmo clima. Essas frases podem soar familiares, mas entregam pouca precisão estratégica.
Pro trade e por varejo, significa que o jogo da Copa se ganha na gôndola do supermercado, com a pipoca, refrigerante, pizza e camisa da seleção, citada como produto rei por 55% de quem vai comprar produtos para a Copa. E tem mais 55% dos brasileiros com comportamento de gift vinculado à Copa, ou seja, transformando o torneio em ocasião de compra para terceiros. Ou seja, a Copa não é só autoexpressão, ela também é uma data de presente, de lembrança, camisa para o filho, para o parente, para o amigo, é decoração da casa, é item para compor o ritual de grupo. Para as agências, significa que o roteiro narrativo da Copa precisa ser reescrito com mais nuance, menos festa cenográfica e mais respeito pela maioria silenciosa que vai assistir o jogo em casa com a família, comendo pipoca e bebendo refri. No final das contas, a Copa não vai ser ganha por quem entrega a comunicação mais bonita, mas por quem souber ler essas fissuras dentro da paixão e construir a oferta para cada uma delas. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!